Tem horas na vida em que o silêncio grita mais alto do que qualquer multidão. Você olha em volta e não tem ninguém segurando sua mão, nem um ombro amigo para dizer, vai dar certo. Nesses momentos, não adianta buscar por apoio externo, por palmas ou por torcida. É só você, sua respiração e aquele espaço profundo dentro do peito, onde mora uma força que você talvez ainda nem saiba que tem. Essa força não chega com holofote. Ela se acende no escuro. Ela aparece justamente quando parece que tudo está prestes a desabar. E é disso que a gente vai falar aqui hoje. De como se levantar, mesmo quando não há mais ninguém para puxar você para cima. A primeira coisa que precisa ficar clara é que existe uma voz que sempre te acompanha. Ela não depende de conexão com a internet, não precisa de presença física de ninguém, nem precisa ser ativada por um botão. É aquela voz que fala com você quando tudo ao redor está quieto. E ela pode ser sua melhor amiga ou seu maior sabotador. Quando a vida a aperta, é essa voz que define o próximo passo. Se você levanta ou se afunda, se segue ou se para. E o mais louco é que a maioria das pessoas nunca aprendeu a conversar com ela. Simplesmente deixa que ela diga o que quiser, sem filtro, sem controle, como se fosse verdade absoluta. Mas e se eu te dissesse que você pode treinar essa voz? Que você pode se tornar o seu próprio treinador mental? Isso muda tudo. Porque ser seu próprio treinador não significa se transformar num juiz frio ou num crítico impiedoso. Pelo contrário, é ser alguém que sabe o momento certo de cobrar, mas também de acolher. É desenvolver uma voz firme, que não deixa você desistir, mas também não te massacra pelos seus erros. É aquele tipo de diálogo interno que impulsiona em vez de esmagar, que corrige, mas com paciência, que exige, mas com humanidade, que acredita em você até quando você mesmo duvida. Esse é o verdadeiro poder da automotivação. Não vem de frases prontas nem de vídeos virais, mas da sua decisão diária de construir um pensamento que te fortaleça e não te destrua. E tem mais. Automotivação não é talento. Não é privilégio de quem nasceu com mais disciplina ou menos problemas. É hábito. É treino. Assim como um músculo, você precisa exercitar. Todos os dias. Especialmente nos dias em que você está cansado, frustrado ou cheio de dúvidas. Porque é nessas horas que a mente tenta te sabotar com pensamentos prontos, automáticos, cheios de limitação. E aí, você precisa escolher, com intenção, o que vai pensar, o que vai repetir para si mesmo, que palavras vai deixar ecoar dentro da sua cabeça. Pode parecer bobagem no começo, mas com o tempo, essas palavras se transformam em convicções, em pilares, em sustentação. Então, em vez de dizer não consigo, você passa a repetir cada passo conta. Em vez de pensar tá difícil demais, você se lembra, se eu continuo, eu cresço. Não é sobre positividade tóxica, é sobre foco, sobre tomar posse da sua narrativa interna. Porque se você não cuidar da sua mente, ela vai ser invadida por ervas daninhas. Medo, comparação, insegurança. A mente desocupada tende ao negativo. E só você pode assumir o leme dessa embarcação e dar direção para onde quer ir. Treinar a voz interna não é utopia, é sobrevivência emocional. E se você quiser se inspirar em algo sólido, que resista ao tempo, dá uma olhada na filosofia estoica. Eles não pregavam o apagamento das emoções, mas sim o domínio delas. Sabiam que o mundo lá fora é incontrolável, mas o que acontece dentro de nós, isso sim pode ser treinado. Resiliência, autocontrole, clareza, tudo isso pode ser cultivado. E não com grandes eventos, mas com pequenos gestos cotidianos. Ler uma frase que te fortalece logo cedo. Gravar sua própria voz te incentivando. Criar hábitos que te lembrem quem você quer ser, mesmo quando a vida parece querer te empurrar para o lado oposto. Aliás, você já pensou em escutar sua própria voz dizendo algo que você precisa ouvir? Parece estranho, mas experimente. Grave um áudio com palavras que você gostaria de ouvir num dia ruim.
Algo como: você já passou por tanta coisa e segue firme. Ou: isso também vai passar, continua. Reproduzir esse áudio nos momentos difíceis pode ser mais poderoso do que parece. Às vezes, ouvir a si mesmo é a única ponte entre o abismo e o próximo passo. E se a dúvida aparecer, porque ela vai aparecer, lembre, sentir medo, cansaço ou confusão não é sinal de fraqueza. É sinal de que você está em movimento, que você se importa, que você está tentando. A diferença está em não deixar essas emoções dirigirem sua vida. A dúvida pode estar ali, mas você pode continuar mesmo assim. O cansaço pode ser real, mas isso não quer dizer que você vai parar. Você vai aprender a usar isso como combustível, como lembrete de que, apesar de tudo, você segue. Tudo isso é um processo. Não acontece de um dia para o outro, mas cada vez que você escolhe um pensamento construtivo no lugar de um destrutivo, cada vez que você se trata com respeito, mesmo quando erra, você está se transformando. Está se moldando para ser alguém que não depende de aplausos, de likes, de aprovações externas. Você está aprendendo a ser inteiro, mesmo quando o mundo está em pedaços. Tem algo que muita gente ignora, mas que transforma completamente a forma como a gente vive e se conecta com o mundo. O tipo de relacionamento que você tem com os outros é um reflexo direto da relação que você constrói com você mesmo. Parece simples, mas carrega uma verdade profunda. Porque não tem como exigir respeito se, dentro de você, só existe autocrítica dura. Não tem como pedir carinho se você se trata com frieza. Não dá para esperar apoio emocional se você mesmo se abandona nas suas quedas. E o mais importante, não é egoísmo cuidar de si. É a única base sólida para que o que vem de fora não te derrube. A forma como você permite que as pessoas falem com você diz muito sobre a maneira como você se escuta. Se você tolera desrespeito, silêncio frio, ausência ou palavras que ferem, talvez não seja porque você não saiba o que merece, mas porque, no fundo, ainda não se permitiu viver uma versão mais plena de si. Muita gente se contenta com restos emocionais, com vínculos rasos ou com relacionamentos que drenam, porque acredita que é isso que está disponível, que é o máximo que dá para ter. Mas quando você se vê com verdade, com respeito, quando começa a se tratar com um pouco mais de compaixão e paciência, algo muda. Você deixa de aceitar menos do que merece, e não por arrogância, mas por clareza. Você já reparou como é difícil impor limites quando a gente não tem certeza do próprio valor? O medo de parecer frio, a culpa por dizer não, a ansiedade de ser mal interpretado. Tudo isso vem da ideia equivocada de que amar é suportar tudo calado. Mas não é. Amor que pesa demais não é amor, é apego. Amor que exige que você se anule para caber, vira prisão. E o começo da liberdade é dizer: eu posso cuidar de mim sem precisar machucar ninguém. Eu posso escolher quem entra e quem fica. E posso também fechar a porta para quem já não sabe como me tratar. O autocuidado que a gente fala tanto nas redes não é sobre spa, velas aromáticas ou banho demorado. É sobre responsabilidade emocional. É sobre olhar para dentro e dizer: eu me escuto, eu me protejo, eu me acolho. E principalmente é saber que cuidar de si não exclui os outros. Pelo contrário, quando você se cuida direito, você para de esperar que alguém te salve, te complete ou te valide. Você começa a compartilhar sua vida a partir da abundância e não da carência. E aí, os vínculos mudam. Porque você já não aceita qualquer coisa. Você já não entra em relações que te diminuem, só para não se sentir só. Você começa a observar: com quem eu posso ser eu? Com quem eu não preciso medir palavras? Quem me inspira a crescer em vez de me puxar para baixo? E essas perguntas viram bússola. Elas tiram você do modo automático e colocam você no comando das suas escolhas emocionais. Porque sim, amar também é uma escolha, mas manter-se inteiro dentro do amor é a escolha mais importante.
E quando a gente fala de impor limites, tem uma coisa que precisa ser dita com todas as letras. Você não precisa justificar seus nãos. Um não claro, dito com serenidade, é mais que suficiente. Se alguém te exige explicações exageradas, talvez o problema não esteja na sua fala, mas na incapacidade do outro de lidar com limites. E você não pode carregar a maturidade emocional de ninguém. Cada um que cuide da sua. A sua tarefa é honrar o seu espaço, sua paz e aquilo que você sabe que merece. Agora respira fundo e pensa comigo. Quantos relacionamentos você já manteve só por medo de ficar sozinho? Quantas vezes você tentou consertar uma relação quebrada, mesmo sabendo que aquilo já não te fazia bem? Quantas vezes você se silenciou para evitar conflito, mesmo quando tudo dentro de você gritava? Todo mundo já passou por isso. E o que dói mais é perceber que, no fim, a gente não estava lutando pelo outro. Estava lutando contra o medo de nos perdermos, de ficarmos sós, de encarar o espelho e dizer, isso não é para mim. Mas a verdade é que o medo de ficar só é muito menos perigoso do que o risco de viver mal acompanhado, de viver sendo sugado, diminuído, empurrado para baixo. Chega uma hora em que o silêncio interno vira bússola. Se um vínculo te tira mais energia do que entrega, se você se sente cansado depois de cada conversa, se a leveza virou rara, então talvez seja a hora de rever tudo. E não com raiva, não com mágoa, mas com coragem. A coragem de dizer, eu me escolho, mesmo que doa, mesmo que pareça perda. Porque, na verdade, se afastar do que machuca não é perder, é ganhar fôlego, é abrir espaço para o novo, para o que soma, para o que te encontra com os pés no chão e o coração em paz. E esse é o tipo de vínculo que você merece, não aquele que cobra a versão editada de você, mas o que acolhe até as suas falhas, que te impulsiona sem te moldar, que te escuta sem te julgar. Relacionamento saudável não é aquele onde tudo é perfeito, mas onde há espaço para crescer juntos, onde o erro não é motivo de afastamento, mas oportunidade de construção, onde o silêncio não pesa e a confiança não precisa ser constantemente provada. Isso só se constrói a partir da sua verdade interna, da sua clareza, do seu amor por si mesmo. Se você chegou até aqui, talvez tenha sentido que esse conteúdo te tocou de alguma forma. Então, deixa eu te fazer um pedido. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, considere se inscrever aqui no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo reflexões como essa. E também faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas que podem estar precisando ouvir isso. Aproveita e comenta aqui embaixo. O que você aprendeu até aqui? Que insight te deu esse bloco? Sua voz importa muito por aqui. Tem momentos na vida em que insistir dói mais do que deixar ir. Mas a gente foi ensinado desde cedo que soltar é perder, que ceder é sinal de fraqueza, que quem larga algo ou alguém é covarde ou ingrato. Só que ninguém fala da dor de permanecer no lugar errado. Ninguém fala sobre o desgaste de manter vínculos vencidos, sonhos desbotados, versões antigas de si mesmo. Ninguém ensina que deixar ir também é um tipo de amor, talvez o mais corajoso de todos, o amor por si. Soltar não é desistência, é respeito, é honestidade. É o momento em que você olha com clareza e diz, isso já não me serve mais. Mesmo que ainda exista afeto, mesmo que ainda haja lembrança boa, mesmo que uma parte de você tenha planejado o futuro inteiro com aquilo. O apego confunde. A mente teima em romantizar o que já doeu demais. O coração fica repetindo que talvez amanhã seja diferente, que se você esperar mais um pouco, tudo muda. Mas às vezes, não muda. Às vezes, o que você precisa não é de mais tempo, é de um ponto final. E aí entra o medo. O medo do vazio, o medo de não saber o que fazer com o espaço que vai sobrar. Porque a gente se acostuma com o peso, aprende a andar curvado, aprende a amar de um jeito torto,
Aprende a sobreviver em relacionamentos, empregos, rotinas, versões que não fazem mais sentido. E quando vem a possibilidade de soltar, a primeira reação é o pânico. E agora? Quem sou eu sem isso? Como é que eu vivo sem esse costume? A resposta é: você vive melhor, mais leve, mais inteiro, mais fiel ao que você está se tornando. Soltar é difícil, às vezes é um processo, leva tempo, leva lágrimas, às vezes leva silêncio. Mas é justamente esse silêncio que começa a organizar as coisas por dentro. O que antes era confusão, vira clareza. O que antes parecia um labirinto, revela saídas. O que antes apertava o peito, vira espaço para respirar. E nesse espaço nasce uma versão nova de você, mais consciente, mais forte, mais conectada com quem você é hoje, não com quem você foi um dia. Você não precisa sustentar o que te pesa só porque um dia te fez bem. O amor não exige sacrifício constante. A vida não exige heroísmo emocional. Você não precisa provar nada para ninguém, nem mesmo para aquela parte sua, que insiste em dizer que é covardia parar agora. Escuta essa parte com carinho, mas não deixe que ela dirija sua vida. Você não está abandonando nada. Está abrindo caminho. Está liberando energia, está finalmente escolhendo com intenção o que quer levar e o que precisa deixar para trás. Talvez você esteja apegado a uma rotina que já te esgota, a um ciclo emocional que se repete há anos, a uma imagem de si mesmo que não cabe mais. Talvez você ainda tente manter viva uma história que já se despediu faz tempo, mas respira, olha com honestidade, pergunta para si mesmo: isso ainda me alimenta? Ou só me esgota, me fortalece ou me enfraquece, me aproxima de mim ou me afasta? As respostas estão todas aí dentro, e elas não vêm com barulho, elas chegam no silêncio, quando você finalmente se permite ouvir sem medo do que vai encontrar. E não, você não precisa enfrentar tudo isso sozinho. Se precisar de ajuda, peça. Se quiser conversar, converse. Mas saiba, ninguém além de você pode tomar essa decisão de soltar, porque ninguém mais está dentro da sua mente, ninguém mais sente suas dores com a intensidade que você sente, ninguém mais carrega esse cansaço que só você sabe explicar. Então escolha. Escolha sair desse ciclo que já não faz sentido. Escolha abrir espaço para algo novo, mesmo que você ainda nem saiba o que é, porque o novo só entra quando o velho dá passagem. E olha, tem uma coisa linda que acontece depois que você solta. Você descobre que o que parecia um fim era só um recomeço disfarçado, que o que parecia insuportável era só uma etapa de transição, que você é muito mais forte, sensível e preparado do que pensava. Soltar não te quebra, soltar te molda, te reconecta, te limpa por dentro. E é aí que você percebe, não foi perda, foi libertação. Agora, antes de seguir para o último bloco, quero te fazer um convite sincero. Nada de frases prontas, só uma conversa de quem está aqui com você até agora. Se esse conteúdo mexeu com você de algum jeito, se algo aqui te fez respirar mais fundo, te fez pensar diferente ou até te emocionou, se inscreve no canal. Mas só se for de verdade. Só se esse espaço aqui tiver feito sentido para você. Aqui, a gente não está construindo números, está construindo conexão. E se você quiser, pode ser parte disso. E mais, conta para mim nos comentários o que você precisou soltar na sua vida que, mesmo doendo, te fez crescer. Que escolha difícil você já teve que fazer e que, olhando agora, percebe que foi libertadora. Ou o que você sente que precisa deixar ir, mas ainda está encontrando coragem. Compartilha. Às vezes, quando a gente fala, outras pessoas se sentem menos sozinhas. E esse é o tipo de corrente que vale a pena espalhar. Chega uma hora em que você entende que para avançar de verdade, vai ter que aprender a caminhar só. E isso não tem nada a ver com se isolar do mundo ou se fechar para as pessoas. Tem a ver com aquele tipo de solidão madura em que você reconhece: certas batalhas são internas demais para serem divididas. Certas escolhas exigem silêncio.
Certos saltos precisam ser dados sem plateia, sem torcida, sem ninguém dizendo se vai dar certo ou não. Só você, sua intenção e o caminho à sua frente. E é nesse espaço que nasce o foco real. Aquele que não depende de motivação, de energia do dia, de clima, de fase boa. É o foco que vem da clareza, da decisão, da vontade firme de não se abandonar, mesmo quando a cabeça grita por distração. Porque as distrações não aparecem como vilões declarados, elas se infiltram devagar. Uma notificação aqui, um scroll automático ali, uma comparação que se arrasta por horas. E quando você vê, passou um dia inteiro se ocupando com o que não leva a lugar nenhum. O foco nesse cenário se torna a sua espada invisível. É ele que corta a névoa. É ele que te lembra onde você queria chegar quando tudo parecia claro. É ele que segura sua mão quando o resto parece querer puxar você para outra direção. E mais do que isso, é o foco que dá sentido à sua solidão. Porque você pode estar só, sim, mas não está perdido. Você sabe para onde está indo. Você sabe o que está construindo, mesmo que ninguém entenda, mesmo que ninguém veja. Você vê. E isso basta. O que pouca gente te conta é que esse caminho cansa, porque exige constância, e constância é mais difícil do que coragem. Coragem aparece em picos. Constância é compromisso diário. Não tem aplauso, não tem palco. Só você, fazendo o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está olhando. Só você, voltando para o que importa depois de cada queda, cada distração, cada crise de dúvida. É aí que se constrói algo real. E sim, vão existir dias cinzas. Dias em que tudo parece inútil. Em que o que você está fazendo não parece dar fruto. Em que o que você queria já não parece tão urgente assim. E nesses dias, o que vai te manter de pé não é inspiração. É decisão. É disciplina. É aquele tipo de força que diz: eu posso até estar cansado, mas não vou parar. Eu posso não ver o resultado agora, mas eu sigo. Porque minha integridade não depende do retorno imediato. Depende de mim, só de mim. Marco Aurélio, um dos grandes pensadores estoicos, escreveu que a alma fica mais forte quando evita o que é inútil. E essa é uma das maiores lições para quem quer caminhar com propósito. Evitar o que é inútil. Evitar o barulho, a comparação, a pressa dos outros. Evitar a tentação de viver no automático. Isso exige atenção, exige filtro, exige coragem. Porque viver com foco é remar contra a corrente. Mas é só assim que você sai do lugar. E olha, quando você consegue sustentar isso, algo muda. Você começa a sentir paz, mesmo sem garantias, mesmo sem controle. Porque você sabe que está onde precisa estar. E isso é raro. Num mundo que empurra para todo lado, encontrar direção dentro de si é quase um milagre. Mas é um milagre que se constrói, com escolhas pequenas, repetidas, com cada não que você diz para o que te afasta, com cada sim que você dá para o que te aproxima. Você começa a perceber que a liberdade real não está em fazer tudo o que quiser. Está em saber o que deve ser feito e fazer, mesmo sem vontade. Está em dizer: hoje eu me escolho de novo. Hoje eu sigo mais um passo. Hoje eu decido não me trair, mesmo que o mundo esteja gritando que tem um atalho mais fácil. Hoje eu sigo o que faz sentido, não o que parece conveniente. E quando você vive assim, com essa clareza, você se torna sua própria referência. Você para de buscar validação, para de implorar por reconhecimento, para de se moldar ao que esperam. Você encontra dentro de si uma bússola que não vacila. E essa é a verdadeira força. Não é gritar para fora que está tudo bem. É sussurrar para dentro, mesmo em meio ao caos. Eu sei quem sou, e isso me basta. No fim das contas, ninguém vai viver sua vida por você. Ninguém vai sentir com a sua intensidade, cair com a sua dor, levantar com a sua garra. É você que vai ter que escolher, todos os dias, entre ser arrastado ou conduzir o próprio caminho.
E por mais solitário que isso pareça, é também onde mora o seu maior poder, o de ser inteiro mesmo sem plateia, o de continuar mesmo sem testemunhas, o de crescer mesmo sem ninguém aplaudindo. Se você chegou até aqui, quero te agradecer, de verdade. Não como encerramento automático, mas como um abraço genuíno. Porque sei que se esse conteúdo te tocou até esse ponto, é porque você está nessa jornada também. E quero te convidar a fazer parte desse espaço de troca, de construção, de profundidade. Se ainda não se inscreveu, esse é um bom momento. Mas faça isso por você, para continuar se nutrindo de reflexões que te lembrem da sua força. E se quiser, compartilha aqui nos comentários. Qual foi o trecho que mais te pegou? O que você sentiu? Qual foi o pensamento que ficou ressoando aí dentro? E mais, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, talvez ele possa ajudar outras pessoas também. Então manda para alguém que você ama, alguém que talvez esteja precisando de um empurrão gentil, de uma palavra firme, de um lembrete de que é possível seguir, mesmo com medo, mesmo com cansaço, mesmo sem certeza. Porque no fundo, essa é a verdade que sustenta tudo. Você não precisa de perfeição, só de presença e de coragem para dar o próximo passo.